Tudo bem, galerinha? Aqui quem fala com vocês é o professor Rômulo. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre dilatação térmica. Vamos definir o que é dilatação térmica, como calcular a dilatação térmica. E nesse primeiro momento nós vamos dar um ênfase maior à dilatação térmica dos sólidos. E em uma próxima aula nós vamos falar sobre a dilatação dos líquidos. Beleza? Então acompanha comigo aí. Então, pessoal, vamos iniciar a nossa aula com a definição do que é a dilatação térmica. É o nome que se dá ao acréscimo das dimensões de um corpo ocasionado pelo aumento de sua temperatura. Então tá aí a definição do que é dilatação térmica. Então, pessoal, dilatação térmica vai acontecer quando a temperatura do corpo aumentar, beleza? E aí as suas dimensões vão expandir. Essa dilatação vai ser analisada de forma separada, tá? Nós vamos analisar, no caso de uma dimensão, 2 e 3 dimensões. Mesmo sabendo que a dilatação do corpo acontece simultaneamente nas 3 dimensões, beleza? Nós vamos separar o estudo da dilatação em 3 momentos. Nós vamos ter a dilatação chamada linear. Nós vamos ter a dilatação dita superficial. E nós vamos ter a dilatação volumétrica. A dilatação linear vai acontecer em uma dimensão, tá? Que é no comprimento de uma barra metálica, por exemplo. A dilatação superficial vai acontecer em 2 dimensões, vai ser na área de uma placa metálica, por exemplo. E a dilatação volumétrica vai acontecer nas 3 dimensões, beleza? Então por que a gente faz essa separação? Para deixar o estudo da dilatação um pouco mais simples de se entender, beleza? Então vamos começar aí com a dilatação linear. A dilatação linear vai ocorrer quando o corpo sofre expansão em uma dimensão. Bem, então vamos imaginar que eu tenho uma barra metálica, beleza? Essa minha barra metálica tem um comprimento inicial L0 e está a uma temperatura inicial T0. Eu vou provocar nessa barra um aumento na temperatura. Isso, por sua vez, vai aumentar o tamanho da minha barra, vai provocar nela uma dilatação. E aí a minha barra vai passar a ter um comprimento final com relação à temperatura final, tanto que eu aumentei essa temperatura. Aqui, então, nós vamos ter o tanto que a minha barra dilatou, e nós vamos chamar isso aqui de ΔL, beleza? Para determinar o tamanho final da minha barra, nós temos este primeiro pedaço aqui, que é o comprimento inicial, somado a este segundo pedaço, que é o tanto que a minha barra dilatou, ΔL. Então, o comprimento final L pode ser escrito como a soma do comprimento inicial mais o tanto que a minha barra sofreu de variação no seu tamanho. Então, essa é uma primeira informação importante. Dessa expressão, nós podemos escrever que ΔL vai ser igual a L menos L0. Beleza? Definição da variação, nesse caso do comprimento da minha barra. Pessoal, a dilatação ela vai depender de basicamente 3 fatores. O primeiro é do que é feito a minha barra metálica. Então, vai depender da substância. Que tipo de metal eu utilizei para construir
esta barra metálica. O segundo fator é o tanto que a temperatura muda. Então, vai depender da variação de temperatura. E vai depender do tamanho inicial da minha barra. Então, isso aqui depende do comprimento inicial. Esses são os três fatores que vão influenciar na dilatação linear, beleza? Levando em consideração esses três elementos que influenciam a dilatação da minha barra metálica, eu vou escrever a variação no comprimento da minha barra, que eu vou chamar de ΔL. Isso aqui, então, vai depender do comprimento inicial, que eu vou chamar de L0, tá? Vai depender da substância que é a barra, então nós vamos ter uma constante alfa, que nós vamos chamar de coeficiente de dilatação linear, e vai depender da variação de temperatura. Então, com esta equação, eu posso calcular a dilatação que a minha barra sofreu, beleza? Então, olha só, esse alfa é uma característica da substância, ΔT vai representar a minha variação de temperatura e L0 vai representar, então, o comprimento inicial. Esse alfa, nós vamos ler ele como coeficiente de dilatação linear. Beleza? A unidade de medida desta constante vai ser grau Celsius elevado a menos 1. Então, essa é a unidade de medida para o meu coeficiente de dilatação linear. Pegando essa equação 1 aqui, eu posso escrever ela como uma função também, tá? Uma função do comprimento final em relação à variação da temperatura. Então, eu posso escrever a equação 1 da seguinte forma, aplicando a definição da variação do comprimento. Comprimento final vai depender do comprimento inicial. Aqui eu vou ter 1 mais alfa vezes ΔT. Quando você vai usar uma ou quando você vai usar a outra, depende muito do contexto do problema. Uma barra de ouro tem a 0 graus Celsius o comprimento de 100 centímetros. Determine o comprimento da barra quando a sua temperatura passa a ser 50 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear médio do ouro para o intervalo de temperatura considerado vale 15 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Vamos anotar os dados. O comprimento inicial, 100 centímetros. A temperatura inicial, 0 graus Celsius. O meu corpo vai ser aquecido até uma temperatura final de 50 graus Celsius. E o coeficiente de dilatação linear alfa é 15 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Então, essas informações foram retiradas do texto do problema. A equação, que vai medir o quanto o comprimento da barra aumentou, é ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, calculando aqui o ΔL, nós vamos ter 100 vezes o alfa, que é 15 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial. Então, eu vou ter aqui ΔL vai ser igual. Bem, vou simplificar 2 zeros aqui com essa potência. Então, isso aqui vai ficar menos 4, beleza? Para facilitar a minha conta.
50 menos 0 vai dar 50, então eu vou tirar um 0 daqui também para simplificar mais uma vez aqui. E aqui vai ficar menos 3. Aí o que eu vou ter aqui vai ser 1 vezes 15 vai dar 15. Vou ter que multiplicar vezes 5 e aqui repetir a potência que sobrou, 10 elevado a menos 3. Então, meu ΔL vai ser igual a 75 vezes 10 elevado a menos 3. Então, agora, para finalizar, eu vou ter que determinar o comprimento final, que vai ser a soma do comprimento inicial mais a variação da temperatura. Eu vou ter que transformar esse ΔL para eliminar essa potência. Eu vou caminhar com a vírgula neste número aqui 3 casas para a esquerda para eliminar a potência, então vai ficar 0,075 centímetros. Aí vou trazer para cá e vou escrever que L é o comprimento inicial 100, mais a variação do comprimento 0,075. Comprimento final, portanto, será 100,075 centímetros. Então assim a gente fecha o primeiro exemplo aí da dilatação linear. Agora vamos falar da dilatação superficial. A dilatação superficial ocorre quando o corpo sofre expansão em duas dimensões. Então imagine que você tem uma chapa metálica de área A0 a uma temperatura T0 e as dimensões dessa minha chapa metálica aumentam para uma área A quando eu elevo a temperatura a um valor T. A dilatação superficial também vai depender de três aspectos. Vai depender da substância de que é feita a minha placa metálica, vai depender da variação da temperatura e vai depender da área inicial. Então vai depender dessas três coisas. A substância, a característica da substância vai ser representada pela letra beta. Esse aqui vai ser o meu coeficiente de dilatação superficial. A variação da temperatura continua sendo ΔT e a minha área inicial A0. Portanto, eu posso escrever que a variação na área da minha placa metálica vai ser A0 vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação na temperatura. Lembrando que ΔA é a área final menos a área inicial, tá certo? Daqui eu posso tirar que a área final é a área inicial mais a variação na área. E posso escrever uma relação entre a área e a variação de temperatura. Essa equação pode ser escrita como A igual a A0, 1 mais beta vezes ΔT, onde este beta é o coeficiente de dilatação superficial. O coeficiente de dilatação superficial beta, ele se relaciona com alfa, de tal forma que eu posso dizer que beta é igual a 2 vezes alfa. A relação entre beta e alfa é importante, porque num problema ele pode te pedir para calcular a dilatação superficial, porém ele te dá o coeficiente de dilatação linear. Então essa relação vai estabelecer aí uma forma de você calcular essa dilatação superficial a partir do coeficiente linear, beleza? Então essa foi a dilatação superficial. Agora vamos falar da dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica ocorre quando há dilatação nas três dimensões do meu corpo, beleza? Então vamos tomar aqui um cubo
Esse meu cubo está um volume inicial e uma temperatura inicial. Eu vou provocar um aumento na temperatura, ele vai aumentar suas dimensões. Neste novo desenho, meu cubo tem um volume V e está a uma temperatura T. Mais uma vez, três coisas vão influenciar na dilatação volumétrica. Do que é feito esse meu cubo, então vai depender da substância, vai depender da variação de temperatura e vai depender também do volume inicial. Nós vamos ter gama representando a característica da substância, que é o meu coeficiente de dilatação volumétrico. ΔT, variação da temperatura. E V0 é o meu volume inicial. Então, sendo assim, eu posso escrever a equação que calcula a dilatação volumétrica. Essa expressão vai ser escrita da seguinte forma: ΔV é igual a V0 vezes o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura. Lembrando mais uma vez, definição do ΔV aqui agora, vai ser V final menos V inicial. Daqui eu posso tirar que o volume final é o volume inicial mais a variação no meu volume. Eu posso escrever esta expressão explicitando o volume e mais, eu vou ter a relação entre o coeficiente de dilatação volumétrico com o coeficiente de dilatação linear, beleza? Porque eu posso ter de novo um problema, onde ele me pede para calcular a dilatação volumétrica, porém me fornece o coeficiente de dilatação linear. Então, a relação entre os dois é que o gama vai ser 3 vezes o alfa. Então, esta relação é importante. Você não pode esquecer. Beleza? Então, assim a gente termina a nossa aula. Na próxima aula eu vou trazer mais exemplos de aplicação das dilatações, como resolver e como interpretar nos problemas, beleza? Então, muito obrigado e até a próxima aula.